Olá, alunos! Eu me chamo professor Carlos Magno Jansen, sou professor de filosofia. Sejam bem-vindos a esta videoaula de hoje. Então, nós iremos falar sobre a filosofia francesa do século XVIII, o Iluminismo. O Iluminismo foi um conjunto de ideias, de pensamentos que tiveram origem na Europa no século XVII. E ele desenvolveu-se, percorreu, expandiu e se espalhou pelo mundo todo no século XVIII. Ele ficou conhecido como o século das luzes. Então, será também que houve o século das trevas? Isso nós vamos descobrir no decorrer da nossa videoaula de hoje. Então, esse pensamento iluminista teve sua maior expressão na França e difundiu-se pelo mundo, influenciando o movimento de dependência das 13 colônias da América do Norte, a Revolução Francesa e os movimentos de dependência na América Latina. Chegou também até o nosso Brasil. Então, nós devemos ter em mente dois pontos. Devemos sempre nos lembrar. Sendo um movimento intelectual, ou seja, um conjunto de ideias, ele se chama Iluminismo. E as pessoas que trabalhavam neste movimento, que defendiam e que faziam caminhos para ser percorridos e para levar a razão, longe das trevas, se chamam iluministas. Há considerações necessárias que favoreceram o desenvolvimento do iluminismo. O primeiro foi a ascensão econômica da burguesia, onde a classe burguesa lutava contra a intervenção do Estado na economia. Depois, a Revolução do século XVII, um movimento entre razão e ciência e os preceitos da fé. Depois, a crise do antigo regime, uma insatisfação contra os governos. E no caso, esses governos eram absolutistas. Então, os pensadores iluministas, diante de toda essa realidade, criticavam o antigo regime, combatendo os o absolutismo dos reis, os privilégios da nobreza, do clero, a imposição religiosa e as práticas monárquicas, ou melhor, as práticas mercantilistas. Então, o iluminismo, ele rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Então, no decorrer deste século, houve uma insatisfação por parte de todas as pessoas, por parte do governo, dos monarcas. E surgiu uma nova possibilidade para explicar o mundo fundamentando a razão. Então, o mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião e passaram a ser explicados pela fé. Surge uma valorização pela ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade. Então, os seres humanos que estão na sociedade, na natureza, acham uma luz, que é chamada de iluminismo, ou seja, a razão. Eles estando na escuridão eram as trevas. E que treva era essa? A luz da fé, uma luz que é considerado como falsa, ou seja, a ignorância, a falta de luz. Então, à luz da palavra de René Descartes, nós vamos perceber aquilo que o próprio iluminismo defendia. Nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum podemos aceitar o que é nos imposto pela imaginação ou pelos nossos sentimentos. Primeiro, nós devemos sempre recordar e ressaltar que o iluminismo rompeu com as maneiras como as pessoas pensavam. Então, para os filósofos iluministas, é isso que Descartes está querendo dizer também para nós, para que o nosso conhecimento seja assim mais explanado. O uso da razão era a melhor maneira de construir e basear a verdade, na liberdade e no progresso. Acreditavam que as pessoas eram livres, autônomas e tinham capacidade de pensar por si mesmas. A ignorância gerada pela citação de dogmas religiosos e a submissão dos governos absolutistas
tinha impedido o cidadão de desenvolver suas potencialidades. Agora, a sociedade deveria ser guiada pela razão e pela ciência, não mais pela fé, não mais pela imaginação, não mais pelos sentimentos. É isso que nós podemos comentar acerca das meditações, da meditação número 1640 de Descartes no seu livro das Meditações da Metafísica. Então, esse conhecimento, ele foi muito comunicativo. Então, as pessoas se ficaram curiosas e começaram a discutir sobre política, sobre economia, sobre todas as questões sociais, sobre arte também, nos salões, nos clubes, nas academias de ensinos, até mesmo nos cafés. Então, depois disso, algumas dessas ideias foram divulgadas também em jornais, em revistas. E um importante vínculo para divulgar o pensamento iluminista sobre a história, sobre todos esses aspectos que nós falamos na sociedade daquele tempo, foi a criação da enciclopédia. E a enciclopédia abordava diversas áreas do conhecimento e divulgava os ideais filosóficos e políticos do iluminismo. Então ele teve dois organizadores, que foi o Denis e o Jean, mas ele contou com mais de 140 autores. Imaginemos a riqueza desse conteúdo, né? Como Voltaire, Rousseau. Foi condenada pelo governo e pela igreja como subversiva, mas circulou clandestinamente e influenciou muitas mentes daquela época. Então está aí o rosto dos dois organizadores desta grandíssima obra, que modificou e influenciou o pensamento das pessoas daquele tempo do final do século XVII e também por todo o tempo do século XVIII, por grande parte do século XVIII. Então, quais são os princípios e os ideais do iluminismo? O iluminismo defendia a igualdade jurídica, a tolerância religiosa e filosófica, a liberdade pessoal e social, o direito à propriedade privada, a defesa do contrato como mediador das realizações sociais, maior participação política da sociedade, o governo representativo. Ele também combatia alguns aspectos, como, por exemplo, o absolutismo monárquico, a intervenção do Estado na vida econômica, o mercantilismo, a tese do direito divino dos reis, a participação da Igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. Sendo esse combate e essa defesa, também tem os principais pensadores. Esses pensadores, como o primeiro que nós estamos vendo, é o Voltaire. Ele defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Criticava a igreja e o absolutismo, propondo a participação da burguesia esclarecida pelo governo no governo. Então, uma frase célebre dele: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Depois nós vamos conhecer Rousseau. Ele, como nós podemos ver no seu próprio pensamento, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Tendo em vista essa base de pensamento, ele escreveu várias obras que devem ter destaque duas: o Contrato Social e o discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens. Defendia a felicidade do homem como seu direito principal. Logo em terceiro, nós vamos conhecer hoje também John Locke. Ele que falava sobre... Ele criticava também a teoria do direito divino dos reis e combateu o absolutismo. Defendeu a separação entre igreja e Estado, liberdade religiosa, e ele acreditava que a mente de uma pessoa ao nascer era uma tábula rasa, que somente as experiências vividas é o que se adquire conhecimento e personalidade. Logo, ler e fornecer ao espírito materiais para o conhecimento, lhe fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. Então, é pela liberdade do pensar, usando as palavras de Locke, né? Pela liberdade do raciocínio, pela liberdade do conhecimento, do questionamento, é que surge uma luz na nossa vida. Então, a filosofia francesa do século XVIII, o iluminismo, foi um modo diferente
do indivíduo agir em sociedade como único, mas também como alguém que pode favorecer a sociedade como algo público. Então, a luz foi esta: uma pessoa que conhece o conhecimento como razão, como tese, como estudo, como discussão e diálogo, conhece essa luz que não se apaga, conhece uma razão para viver, conhece principalmente o sentido da sua história, o porquê, o para quê e o que fazer diante das situações. Então encerramos esta videoaula de hoje e nos próximos dias nós iremos discutir mais sobre os pensamentos e também assim dialogar mais e esclarecer maiores dúvidas sobre o iluminismo. Então qualquer dúvida deixe aqui nos comentários. Um até logo e até a próxima videoaula.